Quando o Moraes fala que o Bolsonaro não deu a devida documentação, o protocolo devido de um documento expresso em papel, ele está simplesmente se colocando, ele sabe que ele negando a possibilidade do Bolsonaro ir à posse do Trump, ele está escancarando para o mundo, quer dizer, escancarando mais uma vez, pela milionésima vez, né? Que o Brasil é uma ditadura que impede que um ex-presidente, sem ter cometido nenhum ilícito, que um ex-presidente, simplesmente tendo convidado embaixadores para averiguarem o processo eleitoral, simplesmente foi condenado, foi tornado inelegível, tem a possibilidade de ser preso e tem o passaporte retido. O que é isso? Sintoma de uma ditadura. Então, quando ele nega isso de maneira covarde, quando ele negasse isso, ele ia ser visto como ditador. Agora, de maneira covarde, o que ele faz? Ele arruma um protocolo burocrático para que Bolsonaro não vá à posse e que ele, Alexandre, se sinta completamente irresponsabilizado pelo ato. Então, ele joga para a PGR, que também é uma indicação política progressista, pseudo-progressista de esquerda, ou eventualmente oportunista, que se adequa a essa ditadura enrustida, que é o Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, e a PGR dá uma resposta pior ainda do que a exigência de um convite protocolar feito em papel. Ou seja, fala que não é do interesse público. Mas quando foi que alguma vez um presidente ou ex-presidente na posse de outro presidente é de interesse público, meu Deus? Isso é interesse privado. Isso é interesse exatamente simbólico de um ex-presidente que é convidado por presidente da maior nação do mundo, a maior potência econômica e social e cultural do mundo, que são os Estados Unidos. Então, assim, isso é sintoma de uma ditadura patética, que é o Brasil. O Brasil é tão patético quanto uma ditadura chicana, como a da Venezuela, como a de Cuba, como a Nicarágua. A única coisa que a gente não faz ainda é matar e torturar as pessoas de maneira clara e óbvia. Mas tortura a razoabilidade. Como é que um presidente é convidado por outro para ir na posse dele e não recebe porque não protocolou o papel ou porque eventualmente não é de interesse público? O que é de interesse público, o que vai ficar marcado e tatuado como interesse público é o fato que o Brasil é uma ditadura e é uma ditadura ridícula. Se o Trump vai reagir a isso, eu não sei. Quem tem que reagir a isso, quem deveria reagir a isso, é o brasileiro. O brasileiro, estou falando das pessoas aboletadas dentro das instituições, jornalistas, políticos, influenciadores. Agora, a maior parte dos jornalistas anui com essa ditadura patética. A Rede Globo anui com essa ditadura patética, não é? Se o Lula cair, se o Lula for empichado, eu acho que a questão da liberdade de expressão e da democracia brasileira vai ficar muito, mas muito pior. Sabe por quê? Você coloca o Geraldo Alckmin na presidência da República, aí vai ser a apoteose do sistema. Entendam, o Lula é um presidente da República que foi tirado da cadeia para voltar ao poder, para se adequar ao molde anticonservador, antidireita, anticristão, antibolsonarista, coisa de uma estratégia do STF. Ninguém tá nem aí pro Lula. O Lula ali é um boneco num jogo de xadrez, um jogo de xadrez violento, agressivo, sem nenhum tipo de estratégia para destruir a direita brasileira. É simples assim. Se o Alckmin toma a presidência da República, alguém acredita mesmo que as liberdades individuais vão ser ressuscitadas no país? É evidente que não. Talvez até se recrudesça a perseguição, a censura, a falta de processos legais, os crimes, as tipificações criminais que não existem na Constituição, porque aí vai ter uma legitimidade. Olha, não é sobre o Lula, é de uma direita prudente e sofisticada. Você acha que o Alckmin não vai tomar exatamente esse poder? Talvez haja até uma melhoria, uma pequena melhoria na economia para arrefecer completamente o espírito democrático de liberdade de expressão, para as pessoas continuarem a ser perseguidas, e o Alckmin vai dar uma dizentão, eu não sou direita, não sou esquerda, não sou extremista, e eventualmente todo mundo vai levar lambada. Então é uma tática completamente absurda. É claro que o Lula é um péssimo presidente, que o PT está arruinando o país, está levando o país para o buraco, mas o país já está cavando o buraco de uma destruição da democracia, da liberdade de expressão, há muito tempo. E eles não estão interessados, eles, os ministros do STF, que são quem realmente mandam no país, não estão interessados em quem seja o presidente. Se for o Alckmin, vai ser melhor para eles. Então a luta, de maneira bem clara, não é pelo impeachment do Lula. Eu adoraria que o Lula caísse. Eu adoraria que não tivesse um governo do PT. Mas se houver outro governo, vai ser melhor. O governo Alckmin vai ser melhor para a ditadura. Eu até acho que do STF do país. Eles vão perseguir muito mais, tendo a legitimidade de um presidente que eventualmente é visto
no país como de direita, ou de uma direita soft. É a prerrogativa que eles têm para arrebentar de vez com a democracia, com as pessoas, em nome da defesa do legítimo Estado democrático de direito. Olha, minha bisavó era negra, eu tenho negros nos meus antepassados, e todo mundo, 90% da população brasileira, provavelmente tem exatamente sangue negro na coisa. Então é uma questão o quê? Fenotípica? Porque a maioria do brasileiro não é negro, tá? Algumas pessoas vão ficar assustadas com isso. A maioria dos brasileiros é mestiço. Segundo alguns princípios, até o Holiday não é negro, porque ele não é negro retinto, ele é um negro mais claro, mais pardo, provavelmente, porque tem branco também na família. Ou seja, é um país que você não consegue nem identificar direito a etnia das pessoas, e essa mulher vem falar que os negros são mortos, aquela velha ladainha, né? Os negros são mortos, entre aspas, por outros negros, porque os negros não são tão negros assim, e os negros que matam, que seriam da polícia, ou bandidos que matam pessoas comuns dentro da favela, que também são mestiças, não são tão negros nem tão brancos assim, porque todo mundo é mestiço. Como é que você pode estabelecer uma dicotomia racial num país que é o país mais miscigenado do mundo? Então é uma questão completamente patética. Você tem, sim, uma associação da negritude à pobreza, isso é um preconceito, mas é muito mais um preconceito social do que eminentemente racial. Você tem, sim, racismo pontual no Brasil, mas ele é episódico, ele não é estrutural. O Brasil não é um país racista. Mais uma vez, como é que você pode ser um país racista se todas as raças confluem aqui? E você não tem nenhum tipo de preconceito ostensivo e incisivo de cor nesse sentido. Como é que você vai fazer uma reparação histórica? Ou seja, é um discurso hipócrita, demagógico, confuso, difuso. Você tem que estabelecer o mal pela raiz. Você tem que estabelecer, se alguém é bandido, você não tem que olhar a cor dele. Se alguém é incompetente, você não tem que olhar a cor dele. Se alguém é mau caráter, você não tem que olhar a cor dessa pessoa. É muito simples assim. A questão de como tem a meritocracia, tem a falta de meritocracia. Se é canalha, não quero saber se é branco, preto ou pardo. Se é incompetente, é a mesma coisa. Se é uma pessoa que cometeu um crime, é a mesma coisa. Entendeu? Você não mata pessoas por serem negras no Brasil. Isso é uma mentira. Uma mentira abusiva, esdrúxula, patética, de um tipo de identitarismo, essa culturinha woke, que quer dividir as pessoas. O tempo inteiro eles falam em defender a democracia e estão destruindo a democracia. Ah, você tem Supremo Tribunal Federal, você tem um presidente eleito, você tem você tem um legislativo. Ah, a Venezuela também tem. Tem eleições regulares, entendeu? A gente é a mesma coisa da Venezuela, com o adendo, talvez, negativo para a Venezuela, com toda certeza negativo para a Venezuela, que eles matam e torturam pessoas. Aqui a gente ainda não chegou a esse ponto. A gente deixa as pessoas morrerem na cadeia, amíngua sem o devido processo legal, sem um princípio de justiça, ou então destrói simbolicamente as pessoas, tira a conta bancária, tira o passaporte, tira a sua liberdade, tira as suas redes sociais, tira tudo. Aí para que matar, né? Uma ditadura asséptica e depois fala, esse aqui é um criminoso, autoritário, antisséptico. Agora, a gente vai falar daqui a pouco, né? O Nicolas, segundo a Rede Globo, virou um criminoso. É assim que a ditadura faz. Quando ela discorda de vocês, quando ela discorda do ditador, você é um criminoso. E aí é um antidemocrático. Vai contra as medidas públicas que vão para bem do cidadão. E aí você mata a pessoa, ou simbolicamente, ou realmente, como fazem na Venezuela. Primeiro, o tom do discurso e o teor do discurso. Se era mentira, então por que eles voltaram atrás? Na verdade, se fosse verdade, eles deveriam ter continuado, se era uma maneira de combater fake news. Agora, qual fake news que foi colocada? O discurso que reverberou do Nicolas, que é o meu discurso, que é o discurso de todo mundo, que falou antes do Nicolas, inclusive, é de que a investigação do PIX, da movimentação financeira do PIX, ia cruzar dados de uma população mais pobre que ia ser obrigada a pagar imposto de renda e ia recolher mais dinheiro. Não houve fake news nenhuma. Agora, o que o governo fez foi, eventualmente, entabular uma pretensa mentira, porque ele percebeu que a mentira do governo, do próprio governo petista, de dizer que não ia taxar ninguém, não ia taxar com PIX, mas vai taxar com cruzamento de dados da movimentação financeira, estava pegando mal e estava derretendo a popularidade do governo. Então o governo voltou atrás porque percebeu que a popularidade do seu querido Luiz Inácio Lula da Silva estava derretendo. E derretendo por uma true news, por uma verdade,
porque é um governo que quer recolher extorsivamente dinheiro da população, sobretudo da população mais pobre, diz que vai sobretaxar bilionário, pega na naba, enfia na lomba do mais pobre para pegar dinheiro para oferecer serviço de quinta categoria, entendeu? Cobra imposto da Suíça, mas oferece um serviço de Uganda, entendeu? Aí, eventualmente, não voltou atrás, não vai voltar atrás e ainda ameaça de perseguir quem falou a verdade sobre esse cruzamento de dados, sobre a perseguição, a investigação, aliás, da movimentação financeira. Ou seja, é um governo tirânico nesse sentido. Se a mentira deles não pega, então eles vão perseguir as pessoas que falaram a verdade em detrimento, em oposição à mentira que eles contaram, engabelamento da mentira. Fake news é o que fez o governo, só que é uma fake news distorsiva, que quer arrebentar o pobre na raiz das suas negociações, na raiz da sua sobrevivência, na raiz do seu ganho de sustento, entendeu? É um governo que persegue o mais pobre e persegue quem fala a verdade e persegue quem critica o governo. Isso é uma verdade. É um governo incompetente, cuja única coisa sábia, a única coisa competente, aliás, que faz é mentir para recolher dinheiro da lomba do povo. Um crime moral é uma jornalista dizer que você criticar medidas públicas que são incorretas, baseadas num engodo, que não vai ser, o pobre não vai ter nenhum tipo de encargo financeiro, sendo que todo mundo sabe que a investigação das movimentações financeiras do Pix vai incidir numa maior tributação pelo imposto de renda dessas mesmas pessoas que são investigadas. Crime é você dizer que criticar uma medida esdrúxula dessa, como a do Pix, do governo Lula, seria um crime antijornalístico da senhora Eliane Cantanhede, um crime antijornalístico da Rede Globo, que virou vassala de governo, que virou vassala da tirania do STF, que virou vassala da perseguição às finanças do país, que virou vassala da destruição do país, que virou vassala da gastança de um governo que gasta com o dinheiro do contribuinte, sobretudo o contribuinte mais pobre. Um governo que vive falando, que é o governo de esquerda, né, que vai sobretaxar os mais ricos, os bilionários, mas sempre vai na lomba do mais pobre. Crime é atribuir uma falsa fake news ao discurso do Nicolas, que simplesmente estava falando que todo mundo estava falando antes dele. Ele simplesmente sintetizou o discurso de uma pessoa, pessoal desesperado. Se um pobre que ganha 1, 2 salários mínimos, perdão, movimenta 5 mil reais na conta, não quer dizer que ele ganhe 5 mil reais na conta, quer dizer que ele está movimentando um tipo de dinheiro para dar subsistência à sua família, e ele vai ser mais taxado ainda do que a malha da Receita Federal vai pegar essas movimentações e vai pegar a grana dele. Foi isso que o Nicolas falou. Agora, o que ela quer fazer? Ela quer criminalizar o Nicolas Ferreira e botar o rapaz na cadeia? É isso? Assim como o governo federal ameaçou, quer criminalizar todo mundo que alertou para essa verdade, desse engodo, dessa fake news, que o pobre não ia ser taxado de alguma maneira, não pelo Pix, mas de alguma maneira. É essa, ela quer criminalizar todo mundo, ela quer criminalizar o Nicolas por dizer a verdade. É um governo que faz a subversão da verdade, ou seja, um governo que quer criminalizar quem o critica, que é a base, o sedimento, o pilar da democracia, é criticar, é a vigilância do governo. Agora, pior ainda, é o jornalismo sendo vassalo dessa tirania. Você é uma criminosa contra o jornalismo, Eliane Cantanhede. Vocês da Globo News são criminosos contra o jornalismo. Vocês estão enterrando, de novo, o cadáver do Roberto Marinho.